Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 21, verso 18, diz assim: E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E no decorrer do tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença. E morreu desta horrível enfermidade. E o povo não lhe queimou incenso como queimara a seus pais. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Esse texto aqui nós estamos falando da história do rei chamado Jeorão, um dos piores reis da nação de Israel. Filho de um pai muito crente, o rei Josafá, agora Jeorão assume o trono e faz o pior reinado de todos. Nós estamos aqui lendo o relato da morte dele. O texto diz que ele morreu sem deixar saudades. Talvez essa seja a pior palavra para se colocar na lápide de alguém. Morreu sem deixar saudades. Eu fiquei pensando, se esse camarada não tivesse um amigo. Eu fiquei pensando se esse camarada, no dia do velório dele, talvez, seguindo o ditado que tem aqui no Brasil, será que ele era um defunto tão ruim assim, que não teve ninguém para poder acender uma vela? A nação não lhe queimou incenso, como era costume. A nação não lhe prestou as últimas homenagens. O reinado dele foi tão ruim que, ao invés de deixar saudade, ele deixou alívio. E aqui a minha pergunta para você: quando você partir, você vai deixar alívio ou saudade? O que poderão colocar na sua lápide quando você partir? Você tem amigos que possam caminhar com você? Você tem pelo menos um? Em uma sociedade que caminha a passos largos para o isolamento, aqui vamos nós seguindo em frente e tentando nos relacionar uns com os outros. O que está acontecendo no nosso país não é mais um relaxamento social, mas um esgotamento social. As pessoas já não conseguem mais ficar dentro de casa, estão se aglomerando, estão quebrando essas regras e leis. E olhar para tudo isso é pensar que o ser humano foi criado para poder se relacionar uns com os outros. Jesus já havia falado disso, quando Jesus partiu, uma das coisas que ele deixou com seus discípulos é: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não deixou ninguém órfão, porque ele sabia que esse desejo no coração do ser humano de solidão é um dos piores sentimentos que tem. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Uma das coisas totalmente diferentes e paradoxas é andar só, outra coisa é ser solitário. O solitário ele não apenas anda só, mas ele deseja ser só. E Deus torna e faz com que o solitário viva em família. Olha, nós estamos vivendo esse tempo onde a depressão está tomando conta da nação, onde estimo que seja talvez um dos maiores males do século, a depressão que mata tão silenciosamente. Nós não fomos criados para poder ficar só, nós não fomos criados para poder estar sozinho, mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. É claro que Jeorão estava apenas tendo uma colheita daquilo que ele havia semeado a vida inteira, uma vida de maldade. E aqui a minha palavra, o meu encorajamento e o meu aconselhamento é para que nós possamos viver em família e não mais em solitude. Estamos nos aproximando de uma data muito especial aqui em nosso país, que é o Natal. E eu estava pensando, uma das coisas mais interessantes do Natal é que às vezes a gente se reúne com gente que não nos mandou uma mensagem um ano inteiro. Gente que não sequer mandou um oi. E nós deixamos de lado gente que sempre esteve conosco o ano inteiro, gente que sempre nos emprestou o ombro para poder chorar, gente que sempre ouviu nossas lamúrias, gente que sempre esteve conosco para nos ajudar. E nós, às vezes, abandonamos ele para ficar com gente que nem sequer deu um alô. Você tem amigos, você tem gente boa, você tem pelo menos uma pessoa que você pode ligar a qualquer hora do dia ou da noite e falar com ele assim: eu preciso conversar. Se você tiver, dê graças a Deus, abraça essa pessoa, porque pelo menos essa pessoa, você pode ter certeza que ela vai ser uma pessoa que você vai deixar saudades ao invés de alívio. Olhando para isso aqui, eu sou completamente capaz de entender que Jeorão não conseguiu dedicar a sua vida a amar pelo menos uma pessoa. Tivemos um fato engraçado há poucos meses atrás,
que foi as eleições, onde alguns candidatos não tiveram sequer o voto da família, não tiveram sequer o voto da esposa ou do marido, tiveram mal o voto deles. Eu fiquei pensando se esses camaradas, qual é o poder de influência que eles têm? Será que de fato ele é alguém que ele tinha amigo de verdade para poder chamar de meu amigo? Se você tem não precisa muito não, um amigo, dedique-se a essa pessoa, ame essa pessoa, invista nessa pessoa, chore e sorria com essa pessoa. Nós passamos, às vezes, muito tempo dedicando nosso amor, dedicando nosso companheirismo a gente que não está nem aí para nós, gente que nem sequer vai dar um bom dia. E deixamos gente boa, gente que nos ama, gente que nos quer bem de lado, para poder apenas estar perto de gente que não está nem aí. Olha, entenda uma coisa, nessa terra e nessa vida, muitas pessoas vão passar pelo nosso caminho, mas somente os amigos de verdade permanecerão, somente os amigos de verdade caminharão conosco todos os dias e, digamos assim, do nosso grande amigo, o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, que caminha conosco todos os dias e caminhará até a consumação dos séculos. Ame pessoas. Ande com gente que te ama. Dedique o seu amor, o seu coração e a sua oração a gente que te quer bem. Porque pode ter certeza que o dia que você partir para essa pessoa, ele vai poder dizer que partiu alguém que deixou muitas saudades em seu coração. Que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente. Em nome do Senhor.